192 milhões de reais. Este é o valor da fraude com benefícios fiscais que está sendo denunciada pelo Ministério Público Federal de Mato Grosso. É uma montanha de dinheiro. E interessante, dá até para fazer uma comparação com o escândalo da Petrobras. Ontem, os responsáveis pela Operação Lava Jato anunciaram que conseguiram repatriar boa parte do que havia sido roubado pelo ex-gerente da Petrobras, Pedro Barusco, que é lá do segundo, terceiro escalão e que é delator do esquema de corrupção do Petrolão. Foram repatriados 182 milhões, portanto, 10 milhões a menos do que a fraude que está sendo investigada aqui no estado pelos procuradores da República e que é de 192 milhões. Como se vê pela denúncia, a turma não brincava em serviço. E este é apenas um caso que está sendo apurado. E não é de hoje que a concessão de incentivo fiscal é tratada em Mato Grosso como uma verdadeira caixa preta. Ninguém sabe o que acontece e é tudo muito misterioso. Agora surge uma luz neste túnel tenebroso. Já está aprovada a CPI da sonegação na Assembleia Legislativa, que vai tentar desvendar todo este mistério. Se for levado a sério, vai cutucar a onça com vara curta. O autor da CPI, o deputado Zé Carlos do Pátio, acredita que pode existir um rombo bilionário. E existe uma suspeita forte de que atrás dos incentivos fiscais se escondem figuras carimbadas aliadas a grupos políticos que enfiaram a mão nos cofres públicos e enriqueceram do dia para a noite. Vamos esperar para ver se terão coragem mesmo de abrir a caixa preta. E a Assembleia Legislativa definiu também, nesta quarta-feira, os membros titulares da Comissão Parlamentar de Inquérito que vai investigar as obras da Copa do Mundo, em especial o veículo leve sobre trilhos, o VLT. Porém, após discussão, a deputada Janaína Riva e o deputado Peri Taborelli abriram mão da CPI. E para falar sobre esse e outros assuntos, a gente conversa ao vivo agora aqui no Jornal do Meio-Dia com o deputado estadual Oscar Bezerra, que é o presidente da CPI. Boa tarde, deputado. Boa tarde, Lúcio. Boa tarde, Vânia. Boa tarde a todos que estão nos assistindo. É uma honra poder esclarecer aqui através dessa emissora. Deputado, nas obras da Copa, aqui em Cuiabá e Várzea Grande, todo mundo já sabe, são obras inacabadas, mal feitas, atrasadas e com suspeitas muito grandes. O governo do estado já falou que é o maior escândalo da história. Em relação à CPI, e a pergunta aí é no sentido figurado, a sociedade não quer que isto termine em pizza. Na realidade, o que a opinião pública espera é que aqueles que forem culpados recebam um tratamento de borduna. De borduna. De borduna. Bem, Lúcio, Vai ser assim? Eu quero tranquilizar de que o serviço vai ser feito da melhor maneira possível e com o maior respeito possível à sociedade do estado de Mato Grosso. Portanto, não haverá parcialidade. Ou seja, nós não estamos aí para atender os interesses do governo atual e não estamos aí para querer condenar o governo anterior. Nós estamos aí para acusar os culpados efetivamente o porquê não aconteceu. A responsabilidade é grande, não Demais. Deputado? Porque existe aí uma expectativa muito grande da sociedade. Com certeza. Eu acho que caiu em nível nacional o nosso estado com uma denúncia gravíssima de uma ordem aí de que a sociedade precisa ter essa resposta. E até então cabe a esta comissão agora. Obviamente, paralelamente está acontecendo com a Procuradoria-Geral do Estado, o Ministério Público, o Tribunal de Contas, todos esses relatórios, nós já hoje vamos peticionar que sejam enviados para esta comissão, para que a gente pegue as informações que ora já foram levantadas e busque o entendimento das oitivas das pessoas que estão aí com indícios de ter, de repente, feito algo ilícito. A saída da deputada Janaína Riva da composição aí da CPI foi apropriada? Existe aí um risco do pai dela, o ex-deputado José Riva, ser chamado e ser citado porque era um defensor do VLT?
Desde o início, nós defendemos a Janaína, eu disse isso a ela, junto com vários colegas, da não permanência dela para preservar a própria imagem e também a do Parlamento Estadual. Que como na época o Riva se intitulou o pai do VLT, encheu a cidade de outdoors, falando que era o pai do VLT, acabou que puxou a responsabilidade para ele. E nós sabemos, não estou aqui legislando e nem advogando em favor do Riva, mas nós sabemos também de que o Poder Legislativo não tem o poder de contratar a empresa, de efetivar os contratos, mas como ele chamou a responsabilidade para ele pela atribuição de ser o pai do VLT, se fosse um sucesso, consequentemente ele galgaria esse sucesso. E como teve esse problema sério na execução, no êxito propriamente dito, está recebendo a carga e a culpa, muitas vezes, por ter apropriado do modal. O que aconteceu ontem lá, deputado, com o coronel, que hoje é deputado, o deputado Peri Taborelli, que parece que ele estava insatisfeito, discutindo, criticando. O que aconteceu? Eu disse hoje já na CBN e vou repetir a vocês aqui, eu acho que falta um pouco de habilidade na condução na hora da formatação. Foram 5 membros, Janaína, Mauro Sávio, Silvano, Taborelli e Oscar, para discutir quais seriam os membros da composição da CPI. Eu confesso que entrei na sala de reunião convicto de que seria Silvano Amaral o presidente e Taborelli o relator. E durante os debates houve ali acirradamente algumas discussões, acusação, que descredenciou automaticamente o Taborelli em função do posicionamento incisivo com relação a Janaína, com relação ao Mauro Sávio, até mesmo contra o Silvano. E naquele momento o próprio Mauro disse, diante disso, para provar que não tem um acordo aqui da base antiga do governo, meu voto para presidente é para Oscar Bezerra. E imediatamente o Silvano se manifestou, eu retiro a minha candidatura e apoio Oscar Bezerra na presidência, ficando o meu voto do Mauro Sávio e do Silvano para presidente. Consequentemente, para relator ficou Janaína, Silvano e Mauro, indicando o próprio Mauro, porque eu desde o início defendia o combinado, que era eu e Taborelli. Ele seria o meu relator, mas nós não tínhamos a maioria. E dentro do Parlamento Estadual respeita-se a maioria. Não adianta a gente querer sem poder. E lá aconteceu daí da forma democrática a escolha dos membros, que é Oscar Bezerra presidente e Mauro Sávio relator. Ali não é por patente, é isso? Não é por patente. Não é por patente. E já tem outros nomes nos lugares dos dois que abriram mão. Quais são eles? Gilmar Dal Bosco e Wagner Ramos foram os nomes escolhidos pela mesa diretora, pelos grupos políticos, para representar a Janaína Riva e o Coronel Taborelli. Deputado, chegou-se a comentar, inclusive, na imprensa nos últimos dias, de que um dos primeiros convocados seria o ex-governador Silval Barbosa. Agora, isso daí não seria o ideal, né? Primeiro, teriam que se convocar outras pessoas, os empresários, as empreiteiras que estão envolvidas nessas obras, com certeza, técnicos, os secretários da Secopa, subsecretários, para depois ouvir o ex-governador. Com certeza. Senão acaba a CPI. Eu acho que o Silval, se a comissão assim entender, e vale ressaltar e explicar à população, porque não adianta o Oscar Bezerra, presidente, querer convocar o Silval, mesmo que seja lá no final, e a comissão não aprovar. Lá são 5 membros, nós temos que ter a maioria da aprovação para qualquer convocação que seja. O entendimento é que ele se faça presente, sim, mas posterior a todas as oitivas dos responsáveis, da turma de engenharia, da turma da Caixa Econômica Federal, o porquê que aprovou daquela forma, da comissão da Assembleia Legislativa, enfim, da empresa contratada para a fiscalização efetiva, e assim sucessivamente. E isso vai ser feito, e na hora que o Silval vier, nós já vamos ter dados suficientes para estar, de repente, debatendo e contestando alguma informação que possa não ser, de fato, técnica. Porque o governador é político e, de repente, ele vá com intenção política, mas nós já vamos ter o levantamento técnico. Além dessa questão do Janaína e do Taborelli, teve também uma outra reação ali tensa do deputado Zeca Viana. Como é que está a relação com o Executivo agora, que ele pediu, inclusive, para que o secretário da Casa Civil saia, o Paulo Tax? O Zeca está um pouco destemperado, na minha opinião. O Zeca tinha a intenção de participar do processo da mesa diretora e esperava a chancela efetiva do governo do Estado, coisa que não ocorreu.
e descontentou o Zeca, mas eu tenho um respeito todo especial com o Zeca Viana, mas eu pedi a ele, inclusive fiz a defesa do Paulo Táxi na tribuna, de que as qualificações que foram apontadas, as atribuições que foram apontadas em nome do nosso secretário-chefe da Casa Civil não condiz com a realidade, não é verdade. Nós temos na pessoa do Paulo Táxi um trabalhador, um cara incansável, está se propondo a contribuir com o Estado de Mato Grosso e da forma que ele expressou o chamando de vagabundo na tribuna, eu acho que ele faltou um pouco com respeito com todos os matogrossenses, em especial com o Paulo, porque, de fato, o governador o nomeou com a missão de fazer as transformações que precisam ser feitas. Obviamente, ele tem uma missão difícil. Ele pode não contentar o deputado Oscar Bezerra em função, de repente, de um interesse individualizado, mas a missão dele é no coletivo. E muitas vezes está pecando aí o Zeca em estar misturando as questões. Então, eu tive esse cuidado de falar ao companheiro Zeca para ter dosagem nessa questão, até porque os poderes precisam trabalhar de uma forma alinhada, de uma forma que possa dar o resultado para a sociedade, não brigando, não xingando. Eu acho que não é por aí o caminho. Deputado, o senhor falou aí nessa questão do deputado Zeca Viana, o senhor citou a questão da mesa diretora. E os novos dirigentes da Assembleia Legislativa começaram demitindo os servidores comissionados e estão falando insistentemente em reduzir gastos e em cortar despesas. Agora surge a informação seguinte, de que a verba indenizatória dos deputados vai aumentar. Ela já é de 35 mil, os deputados têm direito a mais de 70 mil para contratar assessores, ainda tem o salário deles, tem auxílio combustível. E aí? Não é um contrassenso, deputado? Eu não quero aqui entrar em defesa, até porque a mesa diretora responde por todos os seus atos. Assim como a mesa diretora passada tinha suas responsabilidades, essa agora tem. Agora eu quero só explicar para a população do Mato Grosso e para os senhores que aqui estão, de que a despesa com os deputados, efetivamente, do orçamento que vem para a Assembleia Legislativa, não chega a 15%. Os outros 85% que é o problema. Não é os deputados que gastam exorbitantemente o dinheiro público. É a forma de gerir o sistema que está errada. Mas 35 contratações de empresas terceirizadas, um mundaréu de consultorias que a gente imagina que não tenha tanta necessidade. Quer dizer, 85%. Eu não quero defender porque ainda não foi aprovado agora, deputado, do colegiado. Agora, tem que reduzir para tudo e vale aumentar a verba indenizatória? É nesse sentido que eu estou colocando. A regra da mesa diretora nova, ela precisa ter o posicionamento e falar, vai ser assim ou não vai ser assim. Nós estamos como parlamentar lá, vai ter o benefício ou não de eventuais mudanças. O que eu quero tranquilizar é que no final do exercício, em função das terceirizações, esses 85% mal gastos, vai sobrar dinheiro para ajudar o governador Pedro Táxi, por exemplo, a fazer o hospital tão sonhado para a população do Mato Grosso. Deputado, nosso tempo está acabando, mas vamos falar de FETAB rapidinho. Agora que os 50% voltaram para os municípios, o assunto vai entrar na pauta da Assembleia? Vai ter aí uma tentativa de revisão da lei? Olha, o Pedro é um legalista, é uma pessoa que cumpre a lei. Se teve o ganho na justiça, eu acredito que ele vai cumprir. Obviamente, cabe-lhe o direito também de recorrer da decisão, mas enquanto isso não acontece, eu creio que vai ser cumprido, até porque eu sou vindo de uma prefeitura, sou municipalista e sei de que os problemas todos estão nos municípios. É lá que o cidadão que quebra a perna bate na porta da casa do prefeito, do vereador, dificilmente consegue achar o governador, o secretário de saúde de estado. Portanto, se a forma for de distribuir aos municípios, eu tenho certeza que fará muito bom uso os prefeitos do estado que estão necessitando desse investimento. Deputado, obrigado pela presença e pelas informações do senhor aqui no Jornal do Meio-Dia. Eu agradeço e estou aí sempre à disposição. Muito obrigada.